Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos que eu quero passar para vocês tudo o que eu sei que pode ajudá-los a conseguir um cargo de assessoria, tanto no Tribunal de Justiça, TJ, Judiciário em geral, quanto no Ministério Público. E nesse primeiro vídeo, obviamente, a gente tem que fazer uma introdução sobre o que é que são esses cargos. Eu sei que você sabe o que é que um assessor é, o que é que um assessor faz, tanto é que você quer ser um assessor, mas eu quero trazer alguns detalhes que talvez possam refinar um pouco a sua escolha e até te ajudar a traçar uma estratégia profissional melhor. Começando, o que é então o cargo de um assessor? Qual a natureza dos cargos de assessores? É assim, você sabe que a Constituição prevê duas hipóteses de cargos, duas hipóteses de servidores, o servidor efetivo e o servidor comissionado. Muito possivelmente você quer passar no concurso público porque você quer ser um servidor efetivo. Mas a gente tem também os cargos comissionados. Um cargo de assessor, ele é um cargo comissionado de assessoramento. A gente tem os cargos comissionados de direção, chefia e assessoramento. O cargo de assessoria é um cargo de assessoramento. E o que é que significa ser um assessor? Significa dar um suporte técnico, intelectual, vinculado à sua área de formação a um determinado setor, a uma determinada chefia. Então, se você é um assessor jurídico, você vai dar um assessoramento jurídico a um determinado setor. Se você é um assessor de relações públicas, você vai dar um assessoramento de relações públicas. Se você é um assessor de marketing, vai dar um assessoramento de marketing. Mais ou menos isso. E, em tese, o que a Constituição quer é povoar os setores com os cargos efetivos, porque a gente sabe que no concurso público os cargos efetivos devem ser a regra, e de forma excepcional você tem a possibilidade de nomear alguém fora do quadro para, para esses cargos comissionados, porque são excepcionais. Ou seja, diante da regra que é o concurso efetivo, o cargo efetivo, você tem a possibilidade de nomear pessoas excepcionalmente para dirigir, para chefiar ou para assessorar. O cargo de assessor é isso. E o que eu queria falar aqui com vocês? Nessa, tratando este cargo como um cargo excepcional, significa dizer que a Constituição espera de um assessor que ele seja excepcional, justamente para justificar essa excepcionalidade diante da regra do concurso público. Isso é em tese. Na realidade, é assim que acontece? Não, na realidade não é assim que acontece. Por quê? Porque diante do mercado, com, diante do que se paga aos assessores atuais, você tem na maioria dos cargos providos de pessoas fora do quadro, de assessores comissionados, pessoas que são recém-formadas ou que estão em início de carreira. Mas, diante disso, a gente pode se preparar para ser assessores que justifiquem, né, que fundamentem este grau de excepcionalidade. A gente pode preparar para atuar como assessores eh, a partir do momento que você escolhe ser um assessor. Então, o cargo de assessor é isso. É um cargo comissionado de assessoramento excepcional que está ali guardado para pessoas excepcionais, pessoas de confiança da chefia, pessoas de confiança do setor, pessoas que servem para dar uma dinâmica dentro deste quadro que às vezes é um quadro mais, vamos dizer assim, rígido, né, dos servidores efetivos. Mas lembrando, né, não estou dizendo aqui, muita gente confunde. O fato de eu estar falando sobre cargo de assessoria não quer dizer que eu estou aqui fazendo uma apologia à substituição de cargos efetivos por cargos de assessores. Não, não é isso. Eu defendo o que a Constituição está lá dizendo, que a gente tenha quadro de servidores efetivos. E a gente tem também o quadro de servidores comissionados, dentro de um grau proporcional, de um grau de excepcionalidade. Então, você será assessor a partir de um elo que você tem com a sua chefia, a partir de certo grau de lealdade, a partir de certo grau de confiança profissional, lealdade profissional, confiança profissional,
que eles depositam no seu trabalho. Então, diante disso, quais são as atribuições de um assessor de Tribunal de Justiça, de um assessor de um promotor de justiça, um assessor de um desembargador, etc. As atribuições de um assessor, se você ainda não sabe, resumindo, as atribuições do seu chefe. Então, se você é um assessor de juiz, suas atribuições é fazer o que o juiz faz. Se você é um assessor de promotor de justiça, as suas atribuições é fazer o que o promotor de justiça faz. Obviamente que você não vai fazer aquilo que é um ato personalíssimo, você não pode participar ou não devia participar de uma audiência no lugar do promotor de justiça e nem vai fazer uma audiência, não vai presidir uma audiência no lugar do juiz, mas todo o resto você faz. E é isso o que um assessor faz, ele assessora. E aí tem um detalhe, né? Eu falei que muita gente entra ainda muito verdinha e a gente tem que se preparar, porque o que a Constituição, a sociedade, o chefe, o setor espera de um assessor é que ele assessore e não que ele seja o assessorado. Estou falando isso aqui para vocês, entre nós aqui, já para preparar vocês a ter esse perfil e essa disposição de trabalho sempre voltada a assessorar na realidade, assessorar na prática. Estou falando isso porque tem muita gente que entra com o espírito de ele ser o assessorado, de ele querer aprender. Muito assessor entrando com o espírito de estagiário. Sabe, chega lá no setor, é claro que você tem que aprender, né? Mas o que se espera de você é que você atinja um determinado grau em que você possa assessorar efetivamente. Assessorar efetivamente é dar aula, dar suporte, saber até mais do que o seu chefe, saber, enfim, dominar o setor, os fluxos, os procedimentos. Porque é isso que um assessor faz. Por isso que a gente entende que um assessor é um cargo excepcional, porque é para poucos, que é para os bons, né? Para poucos são aqueles capazes de serem, por exemplo, diretores, chefes, gerentes, assessores. Então, a gente tem que se preparar para isso. Você que quer ser assessor, tudo bem? Está começando a carreira agora? Muita gente está começando a carreira agora. Paga pouco relativamente, né, para os grandes operadores do direito, as pessoas mais experientes, elas migram, né, elas não vão ser assessores com o que está pagando aí. Mas, independente disso, a Constituição espera que a gente seja um grande expert do setor, um assessor, um cargo comissionado de confiança, que justifique você estar lá naquele local, fazendo o que um juiz faz, assessorando, dando auxílio ao que um promotor de justiça faz, né? Muita gente acha que é só fazer um suporte, né? Dar um suporte, auxiliar ali numa coisinha, né? Ser mais um braço. Mas um cargo de assessor, pela forma como está prevista na Constituição, pelo grau de excepcionalidade, deve ser alguém ali que realmente domina o setor e possa realmente assessorar. E conheço assessores que até sabem muito mais em determinadas áreas do que o próprio membro, do que o próprio promotor. Principalmente os assessores que são mais experientes. Não é isso? Aquela pessoa que realmente dá um suporte significativo. Entenderam então que é um cargo de assessor? Qual é, onde é que a gente deve mirar? Qual deve ser a nossa meta? Essa é a natureza. Cargo comissionado de assessoramento que presta o serviço que é ali a longa-manos do seu chefe. E as tendências? Tendências em relação a cargo e remuneração. É o seguinte, as tendências em relação à criação de cargos. Eu não acho que a gente vai ter aí uma criação de cargos de forma muito intensa, como aconteceu nos últimos anos. Por quê? Porque é um cargo excepcional. Você não deve ter este aumento de cargos assim de forma muito intensa com o decorrer dos anos. Não. O que a gente tem é o aumento de cargos efetivos com o decorrer dos anos. E por que que subiu tanto o número de cargos? Por que que aumentou tanto o número de cargos? Ao ponto de que muita gente até desconhecia o que era um cargo de assessoria e agora ficam loucos para ser assessores. É porque até ali 2018, mais ou menos, 2019, os juízes de primeiro grau e promotores de primeiro grau, nenhum tinham no seu setor cargos de assessores. Até então, a assessoria era só ofertada
ao segundo grau, aos desembargadores, aos procuradores de justiça. Então, desde 2017, 2018 ali, as instituições se deram conta de que elas deveriam nomear assessores para ajudar a dar o suporte mesmo técnico e até de produtividade aos membros do Ministério Público e aos juízes. E isso aí foi replicado em todo o Brasil. Então, de forma que você tem pelo menos um assessor para cada juiz, um assessor para cada promotor de justiça. E eu acho que é justo você ter o mínimo, que o mínimo é ter um, né? E aí, por que houve esse boom dessa criação de cargos, então? Porque todos esses juízes no Brasil todo, esses promotores no Brasil todo, nenhum tinha assessor. Então, passaram todos a ter um assessor. Como são muitos juízes e muitos promotores, foram muitos os cargos criados, deu esse boom. Agora, já em 2025, em 2026, com a demanda já estabilizada, eu acho que a gente não tem mais nenhuma criação de cargos, a não ser que você tenha o aumento de órgãos, que vai também puxar o aumento de cargos de promotores de justiça, cargos de técnicos e analistas e também cargos de assessores. Mas aí também o ritmo e a intensidade vai ser bem menor. O que é que pode aumentar a perspectiva de aumento de cargos de assessores, aumento de cargos comissionados? Não é mais no Ministério Público nem no Judiciário, que já tem ali basicamente a sua cota atingida. Será aí nas outras instituições, principalmente na Defensoria Pública. Você sabe que a magistratura e o Ministério Público andam lado a lado, a Defensoria Pública também está lutando para equiparar-se em vários parâmetros com os juízes e promotores de justiça, remuneração, quadro, estrutura. E um dos pleitos dos defensores públicos é também ter os seus cargos de assessores. E fora da defensoria, a gente tem também a possibilidade de criação de cargos de assessores também nas procuradorias, né, na advocacia pública e também nas delegacias. Então, a tendência a gente não vai ver mais um aumento tão significativo do número de cargos de assessores, eu acho, mas a gente vai ter um aumento da diversidade de cargos de assessores em setores diferentes, de forma que vai exigir do candidato que ele se prepare para fazer sentenças, que ele se prepare para atuar com um promotor de justiça, que ele aprenda a trabalhar como defensor público e coisas desse tipo. E aí, sei lá, tem lá Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, sei lá, Receita, enfim. Onde houver órgão, é capaz de haver ali um cargo de assessoramento. Tudo bem? Então, falando nesses órgãos, né, quais são os órgãos disponíveis? Se você quer ser um assessor, onde é que você vai atrás? O maior número ainda está no Judiciário e no Ministério Público. Então, muito provavelmente, no TJ do seu estado, os juízes têm à disponibilidade assessores. E às vezes eles não são sempre nomeados como assessores. Eles podem ser nomeados como, sei lá, assistentes. Enfim, dependendo da nomenclatura, o que importa é se é um cargo comissionado ou não, se você pode entrar lá via cargo comissionado ou não. Você vai encontrar isso também no Ministério Público Estadual. Você vai encontrar no Judiciário Estadual e eu acho que também tem que checar isso no Judiciário Federal também. Mas eu tenho certeza que há assessores no Ministério Público Federal, inclusive é um dos que pagam melhor os assessores, coisa do tipo mais de R$ 10.000. Tá? Depois a gente pode checar a exata remuneração desse cargo. Todo procurador da República tem pelo menos um assessor junto a ele. Um assessor, um analista, um ou dois técnicos, eu não sei. Então, a gente tem também a perspectiva de criação de cargos de assessores nas defensorias públicas. Algumas já têm, muito provavelmente já têm. Cargos de assessores ou assistentes, né, junto às procuradorias e também nas delegacias. Algumas delegacias, algumas polícias civil aí já têm os seus cargos de assessores ou algo parecido. E aí, para você decidir, né, vale a pena investir, não vou dizer nessa carreira, mas vou dizer assim, nessa função, nesse trabalho, quais são as vantagens e as desvantagens do cargo de assessor?
Vou começar aqui com as vantagens. A primeira vantagem de trabalhar no cargo de assessoria é o ganho da experiência. É uma experiência, vamos dizer assim, qualificada. Imagine você trabalhar numa vara única junto a um magistrado durante uns 2 anos. Você vai aprender a sentenciar, vai aprender a dar decisões saneadoras, vai aprender a assessorar em audiências, vai aprender a analisar processos, vai aprender a gestão de uma vara. Quando você sai de um trabalho intenso desse, depois de 2 anos, você está preparado para muita coisa. Se você quiser ser um advogado, depois de ter atuado como um assessor de juiz, você vai estar muito qualificado, pelo menos na questão intelectual, das matérias enfrentadas, da prática processual. Imagine você trabalhar como promotor de justiça, como se fosse um promotor de justiça, sendo um assessor, trabalhando em processos criminais, investigações criminais, inquéritos civis, tutela coletiva, educação, saúde, infância e juventude, ambiental, improbidade administrativa. É uma gama, é um leque de atribuições que traz um aprendizado muito qualificado, assim, é algo privilegiado você ter essa oportunidade de trabalhar como assessor, principalmente nessas promotorias únicas ou varas únicas. Então essa vantagem é muito significativa. A segunda vantagem que eu acho é a remuneração, né? É uma vantagem subjetiva, né? Alguns podem dizer que a remuneração é pouca, mas como é um cargo direcionado na sua maioria para pessoas que estão em início de carreira ou que querem uma recolocação profissional, está de excelentíssimo bom tamanho. Por quê? Porque se você se formar e for atuar num escritório de advocacia privada, você vai ganhar 8 vezes menos do que um assessor, a depender do escritório. Então, na minha época, não tinha isso. Na minha época, eu saí de uma faculdade para ganhar R$ 10.000 só se eu fosse um advogado já com certa experiência, né? Então, é uma remuneração muito boa. Não tem o que reclamar. Resolve a vida de muita gente, né? E tem gente que fica no cargo de assessoria não mais como um cargo meio enquanto estuda para estudar para concurso público. Tem gente que fica no cargo de assessoria de forma definitiva, até quando tirarem ele do local. A pessoa está satisfeita lá com aquela remuneração. Então, comparando com outras possibilidades, inclusive com cargos efetivos de nível técnico de alguns setores, o cargo de assessoria paga até melhor. Tem gente que passa em concurso e não vai porque está ganhando mais como, como assessor. Claro, tem as questões pessoais, né? Tem as circunstâncias pessoais, mas tem gente que já faz essa ponderação. Terceira vantagem, carga horária. Bem, não é que é uma vantagem, não é que você vai trabalhar pouco lá. E não é que você vai trabalhar também em menos horas. A maioria da carga horária dos cargos de assessoria é a carga normal, de 8 horas diárias, né? 40 semanais, não é isso? Mas, quando eu falo de carga horária, é comparando com a iniciativa privada, quando às vezes ela te promete uma carga horária de 8 horas diária, mas na prática, na realidade, você acaba sempre passando disso, sempre trabalhando 10 horas, 12 horas. E no setor público, a observância desse limite é bem mais frequente, né? Em média, você vai trabalhar dentro das suas 8 horas. Estou falando isso porque eu observo, eu tenho um cargo também como num centro de apoio, em que eu trabalho junto a todas as promotorias da cidade, da capital de Fortaleza. Então são muitos órgãos. E quando acaba lá o horário, eu vejo pouca gente ficando. Então eu posso pressupor que a tendência é que se respeite as 8 horas. E ainda há possibilidade, em muitos setores, de você trabalhar home office, de você trabalhar em teletrabalho, o que também é uma vantagem comparado a alguns escritórios de advocacia que podem ou não aceitar o teletrabalho. Uma outra vantagem, que eu não sei se é uma vantagem, mas é porque é uma característica do cargo comissionado, é que você não precisa do concurso público. Você vai ter um bom emprego, vai ter uma forma de ingresso no setor público sem a barreira do concurso público. Basta uma nomeação, basta você ter um QI. E abre parênteses, eu não trato o QI como algo ruim,
eu trato o QI como uma realidade, eu acho o QI natural, depois eu vou falar sobre isso. Não acho que é algo. Eu não dou um sentido negativo a esse termo, QI, né? Basta ter o que indica, que as pessoas usam até como uma chacota. Eu acho isso natural. Depois eu explico sobre isso nos próximos vídeos da série. Então você não precisa de concurso, basta você ter uma indicação, basta você mostrar um bom trabalho em algum outro setor e ser chamado para trabalhar como um assessor. É uma vantagem no sentido de que, para você trabalhar no mesmo setor como efetivo, você precisaria passar anos e anos estudando para passar naquele concurso público. E a última vantagem, que às vezes as pessoas não se tocam, isso aqui é uma vantagem real, são os direitos básicos. Porque você é assessor, se você for assessor, você não vai ficar preocupado em receber os direitos básicos. Tem gente que acha que não vai receber, mas recebe. Você tem férias, você tem 13º, e, se você não sabe, tem também direito a auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio saúde. Pelo menos na minha instituição, todos os cargos comissionados de assessores, de assessoramento, têm esses mesmos direitos, né? A não ser que seja algo incompatível com o cargo comissionado, mas, em regra, a maioria tem auxílio saúde, auxílio creche, auxílio alimentação, indenização de deslocamento ou auxílio transporte, férias, 13º, venda de férias, enfim, tem essas coisas todas, né? Isso é excelente, porque as pessoas não sabem disso. As pessoas querem um cargo de assessoria, as pessoas sabem que paga bem, mas elas desconhecem que também tem direito a isso. Pô, chega lá e a instituição meio que custeia seu plano de saúde. Então, isso é uma vantagem, não é? Isso é bom. E não necessariamente num cargo no setor privado você tem todas essas coisas, principalmente se você for um advogado autônomo. Então, quais são as desvantagens? Bem, as vantagens são muitas, mas você tem que também ponderar as desvantagens. A primeira desvantagem, você sabe mais do que todo mundo, né? É a precariedade do cargo. É óbvio, faz parte da natureza do cargo, você não pode garantir que você vai ficar lá muito tempo. É claro que tem gente que fica lá há muito tempo, mas tem também assessores que, enfim, rodam ali depois de uma semana, um mês. Então, significa dizer que você não pode, por exemplo, fazer um financiamento de uma moto. Você não pode arcar dívidas, você não pode fazer dívidas, você não pode mudar de forma permanente seu estilo de vida, principalmente quando você está ali nos primeiros meses do primeiro cargo de assessoria, né? Então é isso, a precariedade do cargo, essa é uma desvantagem que conta muito. Mas se você não tem nada, é claro que você vai deixar isso de mão e vai tentar, né? Não é algo que vai segurar a você investir nesse trabalho. E a segunda desvantagem do cargo de assessoria é a estagnação profissional. O que é essa estagnação profissional? É porque você não ascende de carreira. Como um assessor, você não fica galgando ali níveis, você não fica aumentando de nível, você não tem plano de cargos e carreira como tem um cargo efetivo. Se você está ganhando 6 mil no ano, você não tem a expectativa de que no ano que vem você vai ganhar 7 mil ou 7.500. Você não tem uma expectativa de aumento da remuneração pelo aumento do seu nível da carreira. O que você vai ter de acréscimo é alguma mudança na regulação com alguma acréscimo de algum adicional ou a própria atualização dos valores da remuneração segundo a inflação ou coisa do tipo. E na advocacia você também tem essa perspectiva de crescimento. Você pode, por exemplo, começar como um advogado e ao longo do tempo você ir aumentando a sua carta de clientes, aumentando os seus honorários, aumentando o seu escritório, contratando pessoas, sendo uma pessoa mais conhecida, aumentando ali seu networking, enfim. Como advogado você cresce, como servidor efetivo você cresce, como um assessor você não cresce. Agora, como é que a gente pode encarar essas duas desvantagens? Precariedade de um trabalho na carreira e a estagnação na carreira. Precariedade e estagnação na carreira.
Vamos lá, precariedade. Você pode ser colocado para fora a qualquer momento. Beleza, mas existem muitas pessoas que estão há anos trabalhando como assessores. Você não tem uma estabilidade formal, mas há muita gente que está, entre aspas, estável. Por quê? Porque são assessores bons, demonstraram competência, ganharam confiança das pessoas, criaram um vínculo de lealdade com a chefia e estão lá trabalhando com o mesmo chefe ou no mesmo setor há muito tempo. E tem também assessores que, ainda que não estejam trabalhando no mesmo setor, eles ficam rodando de setores e funções porque eles são tão bons que eles são indicados pelos outros. Então, eu vejo muitos assessores que continuam o seu trabalho por anos trocando aí de cargos. Uns são assessores de promotores e aí passam aí para uma outra promotoria e depois vão para alguma vara. É, São poucos os assessores que eu conheço que começam, são colocados para fora por algum motivo, sei lá, e ficam sem o cargo de assessoria. Principalmente aqueles assessores que passaram, sei lá, 2 anos trabalhando e tiveram que sair. A recolocação deles é bem mais rápido. É como um profissional da área da iniciativa privada também. Eles estão há muito tempo numa empresa. A empresa investe naquela pessoa. Mas se por algum motivo a empresa entra em falência, aquela pessoa é conhecida no setor, é conhecida no mercado. E vai outra pessoa, e outra empresa e capta aquele empregado para ela. Então, é a mesma coisa com os cargos de assessores. Você vai ganhar experiência, vai ganhar fama e você pode lá ficar muito tempo, né, até rodando de setor em setor, meio como, entre aspas, estável. Há uma estabilidade de fato, entendeu? E o que pensar sobre a estagnação da carreira? Bem, você vai ficar estagnado no sentido formal da coisa. Mas a gente falou do ganho da experiência qualificada. Você não vai ficar estagnado intelectualmente. E às vezes tudo que a pessoa precisa para decolar profissionalmente é da aquisição de conhecimento, aquisição de habilidades, né, das skills. E não existe local melhor para trabalhar a prática no direito do que assessorar um juiz, assessorar um promotor de justiça. Como eu falei, é uma experiência muito qualificada. Então, não significa que você está estagnado como um profissional, no sentido de gabarito intelectual. Você está crescendo muito intelectualmente. De forma que depois, se você quiser largar a mão do cargo de assessoria, você quiser, por exemplo, ser um advogado, você vai não mais começar do zero, você vai começar ali de um ponto intelectual muito privilegiado. Então é por isso que eu acho que você está estagnado na carreira, formalmente, mas intelectualmente e na questão das suas habilidades profissionais, você cresce muito. E também essa questão da estabilidade de fato, porque se você for bom, fizer um bom trabalho, ficar conhecido, vai ser muito difícil você perder o seu emprego. Ok? Então, esse aí é o panorama, gente, do cargo de assessor. Espero ter trazido para vocês alguns critérios, apresentado para vocês o que é um cargo de assessoria. Eu sei que tem muita gente que conhece, mas eu sei que tem muita gente que conhece pouco, né? E eu estou falando isso por quê? Porque eu estou nisso no setor público há muito tempo, sou promotor de justiça há muito tempo, e eu quero falar com vocês ainda nos outros 4 vídeos dessa série que eu resolvi fazer porque eu mesmo faço as minhas seleções, eu sei o que é que dá certo, o que é que não dá certo, eu quero ajudar vocês. Eu tenho esse livro aqui escrito, ó, o Manual do Candidato a Assessor de Juiz e Ministério Público. É um livrozinho fininho, as pessoas que leram me deram retorno dizendo que adoraram esse livro, que é um livro rápido de ser lido e que tem muitos insights práticos. A nossa série aqui no YouTube vai ser mais como um resumo e também para dar acesso às pessoas que estão muito precisando desses cargos de assessoria. Beleza? Se vocês gostaram, se foi útil para vocês, dê uma curtida aqui nesse vídeo, compartilhem com seus amigos que estão precisando também desse cargo de assessoria. No próximo vídeo eu vou falar sobre as formas de ingresso. Ok, vai começar. Na prática, se eu quero ser assessor, como é que eu faço para entrar? Eu vou falar sobre as seleções que estão acontecendo aí, e como melhorar as suas chances de ser indicado.
A questão do QI, né? Do que indica. Beleza? Então, confiram o próximo vídeo dessa série. Até a próxima. Valeu!